É extremamente gratificante ver uma animação que te toca em todos os aspectos. Personagens cativantes, uma história envolvente, divertida, que vai trazer no fundo da sua narrativa mensagens e dilemas importantes e que te abraça como um cobertor quentinho para você assistir. É isso que a gente tem aí no novo filme que chegou na Netflix. Mona vai conquistar o seu coração. Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e vim aqui para panfletar, para distribuir a palavra dessa animação que chegou, que estreou esse final de semana e que vai com certeza te tirar assim aquela risadinha, aquela diversão e que merece ser assistido por toda a família. É uma história linda de amor, de amizade, de luta contra aquilo que te distancia de algo que você não conhece. Será que é um monstro porque é diferente? Será que ele é bonzinho por ser um cavaleiro? É tudo isso e misturado. E graças a uma obra lançada lá em 2015, uma graphic novel, e que, olha, conquistou o coração de vários leitores e chega aí na telinha para conquistar outros corações. Eu sinto muito não ter lido, mas depois de ver, eu preciso de um pouco mais, algumas horas a mais com essa dupla que a gente vai acompanhar no longa. Mas se você não sabe, Nimona é uma história muito bem feita ali que vai trazer o que a gente viu em Frozen, em Shrek, uma animação ágil, visualmente bonita e confusa em alguns momentos, mas que combina muito com a história, assim como o Homem-Aranha no Aranhaverso, e é um conto de fadas diferente. Mas é um conto de fadas. Então, é aquela história que a gente está acostumado a ouvir, mas por um lado mais real, um lado mais palpável, não apenas no imaginário. Não existem apenas pessoas boas e aqueles que devem ser derrotados e temidos. Existe uma linha muito tênue entre isso tudo e Nimona vai mostrar isso pra gente porque ela é uma garota ou não garota, ou o que ela quiser ser e se transformar, que tá ali naquele reino fictício no qual existem cavaleiros, né, protegendo com espadas. É uma mistura de medieval com futurista, então ele combina muito bem, traz muito bem isso para essa história, onde a gente vai acompanhar basicamente o Lord Barristan, que era um garoto, né, qualquer, um comum, um popular, que sonhava em ser um cavaleiro. Só que eles teriam que vir assim de uma linhagem de cavaleiros que surgiram com a maior, a Glóret, aquela que salvou o reino de um monstro que estava atacando todos. E a partir desse momento, durante 1000 anos, esses cavaleiros, geração após geração, foi renovada com os seus descendentes. Só que o Barristan era um garoto comum com um sonho, e a rainha permitiu que ele tivesse treinamento, mas no dia que ele seria nomeado cavaleiro, algo horrível acontece e ele se torna ali uma pária. Ele está se tornando aquele que deve ser perseguido, o vilão da história. Então ele segue aí numa jornada de tentar limpar o seu nome. Nisso entra a Nimona, que vai ser a sua ajudante, mesmo ele não querendo, que vai tentar levantar essas provas, ajudar ele e fazer com que ele entenda que ele precisa daquilo. E no mesmo momento, a partir daí, ela se tornaria sua ajudante. E talvez assim as pessoas não olhassem ela diferente. Se essa jornada muito simples, muito comum, que a gente já viu em muitos filmes, em muitos livros, em muitos quadrinhos, aonde a nossa dupla de personagens, aonde o nosso cavaleiro e o seu ajudante, que no caso aqui é muito mais importante do que um simples ajudante, e ela vai dar muita emoção para a história toda. Ela se transforma no que quiser.
em bichos, em pessoas. Então, a gente tem cenas uma atrás da outra dela se transformando em baleia, em lontra, em cavalo, em rinoceronte, tudo em cenas de ação. Existem muitas cenas de ação porque essa mistura ali de medieval com futurista, a gente vai ter as espadas, mas elas são um pouquinho mais elaboradas, tá? A gente não vai ter arma, né, com pólvora, com bala. Então, ali ele vai misturar muito bem essa coisa de honra, de tradição, de ser assim, porque é assim, sempre foi durante 1000 anos, não mudaria. Se ela é uma ameaça, se algo é uma ameaça, ela tem que ser combatida. Não com diálogo, mas com, é claro, uma captura, uma prisão, um julgamento. É muito bacana, gente. Eu, sabe, poderia estar aqui falando a narrativa toda para vocês, mas é isso. É uma jornada de descoberta, de compreender quem é a Nimona e de entender o porquê que ela não gosta de ser chamada de monstro. Ninguém gosta de ser chamado de monstro. O que faz alguém o vilão? Porque a Nimona é anarquista, ela é rebelde, ela quer subverter, ela quer questionar, mas ao mesmo tempo ela quer apenas ser amada e reconhecida sendo apenas a Nimona, não um monstro, não algo a ser temido. Não é porque ela faz, porque ela é daquele jeito. Como? O que aconteceu para ela se transformar naquele ser que é capaz de tudo? Ela é a Nimona. É só assim. Eu sou eu. Quero ser reconhecida como sendo eu. E parece tão idiota, tão bobo, tão normal, mas é muito difícil, sabe? E ela consegue fazer com que a gente pense nessas dificuldades. E nisso tudo a gente também tem uma história de amor, além da amizade que vai surgir entre esses dois parceiros. A gente vai ter também a história do amor do Barry e do Ambrosius. O Ambrosius, um cavaleiro de ouro, literalmente, né? De uma linhagem forte ali que merecia estar naquela posição em relação ao Barry, que não era ninguém, que estava ali sendo, sabe, como aquela mudança que estava acontecendo no reino, a essa representação, mas no final das contas os dois se amam. E isso é muito bonito. E como, é claro, algumas dificuldades que vão acontecendo, algumas dúvidas em relação ao caráter do Barry, ou até mesmo do Ambrosio, né, ao longo ali do filme, fazem com que a gente torça por esse casal, para tudo se resolver, para eles ficarem juntos no final. E quem é a verdadeira vilã, o verdadeiro vilão na história, a gente vê que no final não importa tanto. É tudo uma questão mais social, sabe? A você ficar presos a amarras ali de convenções, de coisas que são impostas há tempos e tu não sabe nem por quê, não sabe se realmente foi por conta daquilo, se é uma bobagem continuar. Ser questionador e tentar mudar aquele mundo é algo que esse filme mostra. As músicas, elas ditam muito o filme também, naquela ação desenfreada que a gente vê na relação dos dois, um rolê punk, assim, um rock. A Nimona se daria muito bem com o Aranha Punk, né, do filme Aranha Verso, e ser uma duplinha maravilhosa. E ela toda assim, geniosa. Ela quer, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Mas no fundo tu sabe que ela é boa, tu acaba não acreditando tanto que ela quer fazer o mal para os outros. Mas mesmo assim ela não tem medo de se defender. Ela não tem medo de usar o que ela sabe, porque infelizmente ela passou por muita coisa que fez com que ela se tornasse aquele ser, aquela pessoa em que infelizmente precisa se defender, porque estão atacando ela. E essa defesa, o que os outros enxergam a partir daquele momento. Então a Chloe Grace, que faz a voz, dá a voz pra Nimona, tá muito perfeita. Ela nasceu pra ser a Nimona. A gente tem o Riz Ahmed vivendo Barrister, também tá muito perfeito. Ele tem um ar de inocência, sabe? Uma coisa assim de não quer acreditar que a instituição tá falha,
que existe uma corrupção ali, que tudo deveria ser diferente, né? Ele vai descobrindo isso aos poucos e a gente sente que é muito doloroso para ele, que mesmo ele não vindo de uma linhagem de cavaleiros, ele acreditava naquilo. Ele acreditava naquela proposta. O Riz Ahmed faz isso brilhantemente. O filme é colorido, é muito bonito, ele mistura 2D e 3D muito bem. A cor, assim, as transformações da Nimona são perfeitas e o visual medieval futurista encanta aos olhos. Eu estou extremamente apaixonada. Ele vai transgredir os contos de fada, as histórias heróicas, quem realmente é o herói, quem realmente é o vilão e como ele se comporta. E o final também entrega isso de uma maneira perfeita. Então, se você ficou com dúvida no final, o que aconteceu com a Nimona mesmo, eu vou te falar aqui com spoilers. Mas vai lá, assiste antes, porque é perfeito esse filme. No final, a gente vê que a Nêmora se sacrifica em relação à população da cidade, né? Quando a verdadeira vilã, a mentora, né, a instrutora dos cavaleiros, matou a rainha porque não queria aquela mudança que viria com o Barry, né, de qualquer um que quisesse poderia ser cavaleiro. Ela enxergava isso como uma rachadura no sistema, como uma ameaça da estrutura imposta, né, contra aquela sociedade, aquela política. Então ela usa o Barry para matar a rainha e todo mundo fica contra, e é claro, daí a mudança, né, de quem protegeria a cidade não seria por mérito, né, por querer, por vocação, continuaria por linhagem, mesmo muitos daqueles que eram cavaleiros por linhagem não quererem. O Ambrósio, ele mesmo em pensamento, né, diz isso. Ele não escolheu ser cavaleiro. Foi imposto a ele. Construído pela primeira cavaleira, que foi a Glóret, né, que ali o Ambrósio é descendente direto dela, né, da linhagem dela, e no final a gente descobre que no passado ali da Nimona, ela foi amiga da Glóret quando elas eram pequenas, e era uma amizade muito bonita, muito verdadeira, mas a partir do momento em que a aldeia onde ali estava aquele lugar, que se tornou aquela grande cidade no final, virada em muros, eles viram aquela amizade com um perigo, eles viram a Nimona com um perigo, porque ela não era igual aos outros, que ela se transformava. Isso não queria dizer que ela era ruim ou não, ela era o que ela era a Nimona, né? E ela foi vista como um monstro. E é claro que a Glóret é que expulsou. A falta dessa amizade fez com que ela fosse embora. Então foi construído isso, essa coisa de os cavaleiros, né, para protegerem os outros, os pais, o vilarejo dizer que a Nimona era ruim, era do mal. A Glóret acreditou e viu que precisaria proteger todos daquele mal. No final das contas, não era bem assim. E daí, quando a nova rainha disse que as coisas mudariam, a instrutora, a treinadora, a cavaleira lá, ela não quis. Então ela bota a culpa no Barry e no final, quando, né, a Nimona e quando o Barry acusa ela de ser um monstro, quando descobre que foi ela lá 1000 anos atrás que atacou a cidade, que foi quem a Glóret, né, lutou contra, ela pesa de dor. E ela não tá ali para destruir a cidade, ela tá ali para se sacrificar. Sabe o que é pior? Toda a cidade querer matá-la ou ela pensar que talvez isso seria bom. Então ela vai em rumo à cidade, naquele momento, parece que ela tá atacando a cidade, que ela quer destruir a cidade, quando ela toma aquela sua forma real, né, que é tipo uma névoa preta, assim, enorme, ela vai até uma espada da estátua da Glóret pra empunhar lá aquela espada no próprio peito e acabar com todo aquele sofrimento. Ela não é aceita, ela não é querida, ela não é amada por ninguém. E então que isso tudo acabe de uma vez. E é claro que o Barry chega e, né, impede isso. Só que a treinadora lá
queria jogar uma bomba, uma arma que destruiria não apenas ela, mas também metade da cidade. E nisso, é claro que a Nimona, ela vai até aquela arma a ponto de impedi-la, e nisso ela desaparece. Ela explode. Ela consegue evitar, então, muito aquela coisa de altruísmo de um herói, de salvar todos em relação a você e, sabe, de mostrar que, tipo, depois que tu se vai, é que você é valorizado, porque daí ela se torna uma heroína, né? Tem vários cartazes, várias mensagens, todo mundo mostrando que o Barry e ela eram os heróis, os verdadeiros heróis, né? Existe realmente por onde. Então o muro se racha, ele quebra e eles veem que não tem nada do outro lado, é apenas uma floresta normal, sabe? Não tem o que temer. E daí tudo isso se esclarece, mas ela tem o seu sacrifício. E o Barry, quando retorna ali pro esconderijo, pro QG deles, né? Esconderijo secreto, e começa a abrir tudo e arrumar naquele peso da dor de perdê-la, né? Surge uma vozinha. E aí, chefe? Sabe? Até aí ela subverte a questão do sacrifício do herói. Ela retorna. Então, sim, ela pode ter morrido naquela forma, mas ela é um ser tão poderoso que a gente não sabe realmente o que ela é. Não importa, ela é Nimona. Que ela ressurgiu. Ela ressurge ali, né, de volta ao QG dos dois. Ela sobreviveu. Em que forma, de que modo, não importa. É a Nimona, em qualquer forma, em qualquer estado. Então, esse filme é perfeito. Essa história é perfeita. E, né, é uma graphic novel, é uma história fechada, mas isso não impede que, né, tenha aí uma série animada ou um Nimona 2, se, né, for aí de agrado de todos, mas ela terminou de uma maneira muito bonita. Para mim não precisaria, é uma história que vive nos nossos corações, é um conto de fada com um final, é claro, feliz entre o nosso casal, entre o Ambrosio e o Barry, e a Nimona retorna. Que ela é espetacular, ela é anarquista, ela não vai com o sistema e ela não morreria no final da história, porque é uma história sobre ela, sobre a sua bondade, sobre a sua coragem e sobre ela ser boa, má, ser o que ela quiser ser. Assista Nimona lá na Netflix e depois me conte aqui o que você achou.